Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Estamos em Romanos capítulo 6 e eu espero que você possa se conectar aqui comigo nesse vídeo aqui rápido para a gente finalizar esse capítulo tão precioso. A gente estava falando, né? Usei essa analogia aí do martelo e da escova de dente, né? E eu perguntei qual instrumento é o correto para se escovar os dentes. E nós vimos que, obviamente, é a escova de dente, né? Falamos lá que o professor Girafales, né? É óbvio, a resposta é clara, né? Porém, qual que é a conclusão que a gente chegou a partir disso, então? Que quando algo é usado fora de sua natureza, gera incômodo, gera desgaste, gera problema, gera dor. Assim é alguém que tenta escovar os dentes com um martelo. Vai trazer problema, vai trazer dor. Então, o cristão é a mesma coisa. Nós temos uma nova natureza, uma natureza santa, uma natureza justa. Você agora sabe quem você é. Antes você era pecador, mas uma nova natureza foi gerada em você. Aquela antiga natureza já passou. Então, quando você agora que é santo tenta pecar, é isso que acontece. Gera incômodo, gera desgaste, gera dor. Porque você estava agindo contra aquilo que você é agora. Não é o natural mais para você. O natural para essa nova árvore, o natural para alguém que agora é uma árvore de justiça é produzir frutos de justiça. E assim somos nós. Seguindo em frente, a gente viu lá em Romanos 6, em duas ocasiões, há um fator determinante que, apesar dessa nova natureza, joga contra o crente. E esse fator é a ignorância a respeito destas verdades. Em Oséias, no capítulo 4, no verso 6, Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é algo muito sério. Então, a ignorância, né, como Paulo ali fala lá, né, não sabeis vós, vocês não sabem disso. Porque quando você não sabe, você realmente pode ser conduzido para algo que joga contra a sua santificação, que é o tema de Romanos capítulo 6. Um exemplo disso é algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? A conquista da abolição da escravatura custou um alto preço. Foi necessária uma guerra civil, né? Muitas mortes. Abraham Lincoln, o 16º presidente americano, foi assassinado nessa ocasião. E então uma emenda à Constituição entrou em vigor, declarando a abolição da escravidão naquele país. Diz a lenda que um escravo lá no estado do Alabama disse, foram lá perguntar para ele, e ele falou: eu nada sei sobre Abraham Lincoln e sobre a nossa libertação. Nada sabemos. Então, isso é muito triste. Uma guerra foi travada, muitos morreram para declarar essa alforria. Ainda assim, homens continuaram vivendo como escravos. E qual é o fator determinante? A sua ignorância. Será que isso não acontece conosco? Romanos capítulo 6 é uma exortação e lembrete de Paulo sobre quem nós somos em Cristo e assim vivermos com base nessa nova identidade. Libertados do domínio do pecado, livres do domínio do pecado, livres dessa escravidão. Precisamos entender isso e assumir essa verdade em nossa vida. Ele diz, como eu falei, no verso 3, ali no verso 4, ou vocês não sabem. Então, a base para uma vida de libertinagem, que ainda abre as portas para o pecado, ou mesmo do antinomismo, né? Aquelas pessoas que são contra leis, regras, né? Ou seja, não, está tudo liberado, não tem mais isso, não, é a hipergraça, não é verdade? A base disso é a ignorância. É a ignorância. Paulo presume que todos que são batizados foram discipulados e ensinados, inclusive, sobre o significado do batismo nas águas. Porque nesse verso ele fala: vocês não sabem que todos quanto foram batizados na morte de Jesus, né?
E ele vai explica, né, o significado do batismo. Um significado de que realmente quando você desce as águas, inclusive aí até a simbologia do batismo por imersão, né? Quando você desce as águas, você está declarando a morte para uma vida antiga, para uma vida, para a morte do velho homem, uma morte para o pecado. E quando você se levanta, é uma nova vida em Cristo. Ao se dirigir a vocês, ou vocês não sabem, nesse verso, Paulo possivelmente ele tinha em mente um grupo de libertinos, pessoas que estavam ali na heresia dessa hipergraça, desse antinomismo, né? Pessoas que ainda viviam no pecado. Então entenda que o batismo naquele tempo realmente era símbolo real de arrependimento público pelos pecados. Infelizmente, em muitas igrejas, em nosso tempo, ser crente virou moda e foi esvaziado o significado do batismo muitas vezes, mas ele tem um significado muito profundo. Mas como já falamos, não é o batismo que salva. O que salva é a fé. Porém, o batismo é o símbolo daquilo que já aconteceu dentro de nós, mas é um símbolo muito importante. Descer as águas era o sinal de alguém que desejava morrer para essa vida antiga mesmo e ressuscitar em Cristo para uma nova vida. No verso 5, Paulo ele vai falar que somos semelhantes a Cristo. Assim como, né, e ainda entrando nessa analogia do batismo, ele acaba caminhando para uma outra analogia, a analogia de uma planta, porque fala que fomos plantados com Cristo em sua morte, para sermos vivificados também com ele na ressurreição. Lembra daquela passagem que Jesus diz assim: se o grão de trigo não cair, né, na terra e não morrer, ele não dá fruto? Então, o grão de trigo, gente, que é Cristo, caiu na terra e deu a sua vida, morreu. Não é verdade? Ele foi plantado na terra, só que a gente às vezes se esquece do restante da história. Aquele grão que caiu na terra e morreu, ele não ficou lá para sempre. Jesus não ficou para sempre na terra. Ele não ficou na terra, né, enterrado para sempre, né, plantado na terra para sempre. Ele subiu da terra, ele ressuscitou e ele levou consigo, e olha essa imagem, né? Um grão cai na terra, ele dá a sua vida, ele se sacrifica, mas ele brota, e quando ele brota, ele sai da terra novamente. Ele não sai da terra somente uma semente nova, mas sai com aquele broto, inúmeras sementes. Inúmeras sementes. Então, Cristo foi plantado na terra, morreu, porém nós somos com ele vivificados. Quando Cristo ressuscita, nós também somos vivificados, e é uma profecia, inclusive, da nossa ressurreição futura. Amém? Então, vamos lá. Vamos aqui seguindo em frente. No verso 6, você pode acompanhar aí, deixa eu até abrir aqui também. Lá no verso 6, é dito que a palavra, né, fala sobre o velho homem. Sobre o velho homem. Vamos lembrar aqui, olha. O velho homem. Sabendo isto, que o nosso homem velho, o velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Muito bem. Velho homem, gente, ele está fazendo o oposto do que é a novidade de vida. Esse velho homem, ele está onde? Ele está crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, seja desfeito. Esse destruído aqui, pessoal, não quer dizer que o pecado, que o velho homem foi eliminado, foi erradicado, mas significa aqui que ele foi derrotado, incapacitado, destituído de poder. Então, esse corpo do pecado destruído não quer dizer que o pecado desapareceu em nossa vida, mas que ele foi vencido, ele foi crucificado.
não significa ser aniquilado ainda, mas ele foi despojado de poder, subjugado, dominado. Aquele que nos dominava, agora nós é que o dominamos. Vocês estão entendendo a dinâmica? Então, o velho homem não nos domina mais, o pecado não nos domina mais. E aí tem uma continuidade aqui, do verso 6 até o verso 10, ainda explicando essa questão, mas vamos pular aqui, e se você tiver alguma dúvida, você pode mandar lá pelo formulário, amém? Então vamos parar por aqui nesse trecho aqui de vídeo.